também nos processos criminais de Lisboa. Vamos seguir para continuarmos a ver imagens que nos demonstram a vivência popular de Lisboa e do Porto. Aqui temos a Ribeira do Porto, no século XX, cheio de carros de bois, que naturalmente eram eles, e reparem nos trajes populares, homens com barretes, as mulheres com saias compridas. Portanto, isto do século XX ainda. E aqui o Barreto, acima da Ribeira, galinhas pelas ruas, as mulheres trajando popularmente como se fosse uma aldeia qualquer. Poderíamos dizer que isto era uma aldeia, mas não é. É a cidade do Porto, no século XX. E aqui temos também uma cena das varinhas na Ribeira de Lisboa, à espera do peixe, para vermos os trajes populares também, os costumes, tudo do século XX. Aqui também é uma feira de produtos hortícolas em Lisboa, do século XX também. Portanto, reparem nos trajes das mulheres. E aqui temos uma gravura curiosa. Isto, reparem lá ao fundo, é o Castelo de São Jorge, lá em cima, o Tejo ao fundo, e aqui, em primeiro plano, um tocador de viola. Reparem bem, está aqui um tocador de viola, coisa que, um tocador popular, naturalmente, coisa que nós pensaríamos que era exclusivo da ruralidade, não é? Não era. E aqui temos outra cena a seguir, salvo ver, próxima. Esta era a sopa dos pobres, com gaita de foles e o tambor, em Lisboa, 7 a 9 também. Ela dá a esmola e eles depois levam ali as sopas e vão dando aos mãos. E aqui temos, novamente, um arraial mioto. Não, é a Feira da Luz nos anos 1960. Reparem bem, temos a Feira da Luz nos anos 1960. Um tocador consistente. Deste lado aqui, um tocador de castanholas de pauzinhos entre os dedos, o outro ali com o barrete toca ferrinhos, o outro com as mãos erguidas também toca castanholas, mas de outro tipo, as castanholas mais vulgares que são de concha. Portanto, isto era a Feira da Luz, nos anos 1960. Então percebemos bem que não há aquela dicotomia que igualmente estabelecemos entre a vida popular urbana e a vida popular rural. Na verdade, Lisboa e Porto ainda conservavam muito desta vivência que desapareceu naturalmente mais depressa nos meios urbanos. E cá está a comparação. Esta sim é de mim. Esta é de mim. Comparação, se eles juntarem a comparação. E aqui temos outra gravura. Outra gravura, que é das Ilhas da Estrela, que é uma vista tirada, penso eu, do lado da Lapa, da atual Lapa. Não é? E, portanto, temos aqui campos cultivados, está um homem ali a arar o campo, a adorar o campo. Está aqui um rebanho, neste lado, não é? E, portanto, isto era a vida de Lisboa no século XIX, a vida popular de Lisboa no século XIX. Tinha estas componentes para, mais uma vez, salientar que não existia essa separação, essa dicotomia marcada entre a vivência popular urbana e a vivência popular rural. Aqui, esta é uma fotografia ali na zona do Caldas, portanto, os animais puxando uma carroça com pipas de vinho. Esta é uma casa que poderíamos dizer que era uma casa de uma aldeia, não, isto é Bairro, em Lisboa, tirada agora há poucos anos. Uma casa do Bairro. E aqui está, portanto, como é que este género narrativo passou para o povo rural. O povo rural ouvia os ceguinhos cantar nas feiras, eles vendiam folhetos, e o povo rural captava as músicas
comprava muitas vezes os folhetos, aqui são duas ceguinhas que eu entrevistei na Zona Central, compravam folhetos e depois cantavam isto nas ocasiões dos seus trabalhos agrícolas, nas desfilhadas, mas sobretudo nos serões. Nos outros trabalhos também, nas sarchas, etc., nas cegadas, aqui a tia Florinda de Tuizelo, do Conselho de Vinhais, já iremos ver lá cantar à lareira, e portanto os rurais apreenderam este género narrativo e musical desses cegos ambulantes, desses músicos ambulantes, aqui na Serra do Montemuro, no maçadoiro da aldeia, estão a amassar o vinho e iam cantando, aqui uma desfolhada na Extremadura. Nestas ocasiões é que realmente o povo rural passou a repetir os cantos que aprendeu desses intérpretes ambulantes e depois conservou-os, foi-os conservando até hoje. Isto é uma malhada em Trás-os-Montes, estão a revolver a palha. Aqui está a tia Florinda a cantar aqui é o Romance do Soldadinho. Não, eu sei. Portanto, era nestes serões que realmente os rurais cantavam o que tinham ouvido nas feiras, dos ceguinhos, e que depois a transmissão oral fez o resto, não é? E trouxe-nos isto até hoje. Eu fiz este filme talvez já nos anos 90, ou anos 80. Isto é Vinhais, Conselho de Vinhais, Trás-os-Montes. É claro que estes serões tinham imensa gente. 10, 15, 20, 30 pessoas juntadas. Muita gente. E isto é que transmitia realmente este tipo de música de geração em geração. Porque, na verdade, estes romances eram histórias de proveito e exemplo também. Transmitiam os próprios conceitos de moralidade vigente para as gerações mais novas. Porque, como disse há pouco, tinha uma moralidade no fim. Cá está um ceguinho a vender numa feira, com a mulher a vender folhetos, reparem, ele a cantar e a mulher a vender folhetos. Portanto, andavam de terra em terra. Aqui, um cego também a tocar guitarra em Lisboa, com uma respectiva gravatinha, com uma garra alpaca. Aqui no Ribatejo, não parece ser cego, mas é um cantor ambulante a tocar guitarra à porta de um bairro popular, com um moço. Geralmente os cegos eram acompanhados de um moço que os guiava. Aqui está uma gravura relativamente conhecida, de dois cegos, um a tocar viola, outro violino, e o moço que traz um chapelinho e depois faz a pedida no final da atuação. Este é o Manuel Pinheiro, a figura do cego da sanfona. A sanfona era um instrumento musical que vem desde a Idade Média e que era muito tocado pelos cegos, neste tipo narrativo e noutros tipos. Esta é uma fotografia que eu tirei uma ceguinha em Cascais, que é de Rosinha. A Rosinha chegou a ir a um programa do Hermano José
e andou até na Old Music, depois mas pronto, ela ainda está ativa, às vezes ainda está na Baixa de Lisboa, esta por acaso foi nos anos 80 ou 90, em Cascais, no Grupo de Cascais, e ela canta, tem uma voz muito sonora, canta romance, e, bem, hoje em dia não apenas romances antigos, mas também as modas da rádio, da televisão, o que for, e muitas vezes só coisas instrumentais. No caso dela é coisas vocais porque ela não toca instrumento nenhum, mas a maior parte deles toca instrumento e hoje em dia pouco cantam, porque antigamente as pessoas paravam para ouvir a história. Hoje em dia toda a gente tem pressa e já ninguém para ouvir histórias. Agora vamos ouvir bem a música, o balanço do soldadinho. Vamos ouvir o balanço musical. Se ouvíssemos isto, diríamos que era um fado. Não é? Não há nenhum fado orquestrado com esta melodia. Esta é a história do soldadinho, estava na guerra, que depois pediu para ir à terra ver a amada que a tinha deixado e depois, no caminho, encontrou um polvorinho. A amada tinha morrido e era o demónio a tentá-lo. E ela apareceu. E aqui temos vários exemplos. Está no Museu da Póvoa de Varzim, a despedida de João Brandão, que, como sabem, foi um bandoleiro que foi muito cantado pelos ceguinhos, eram as aventuras da época. Na verdade, aqui temos uma figura de presépio da Escola Machado de Castro com o cego da sanfona, novamente, com o moço, com o tocador de viola, com o tocador de pandeiro redondo, com soalhos lá atrás. E, portanto, na verdade, aqui temos também, aqui no Porto, este ceguinho foi em 2008, ali atrás. A data não deixa enganar, ali na Rua Santa Catarina. Na verdade, entrevistei inúmeros grupos de ceguinhos que andavam por todo o país, nomeadamente um grupo absolutamente excepcional de Vinhais, que saía de Vinhais por volta de março, abril, dava a volta ao país todo, chegava ao Alentejo e depois se estanciava muito tempo em Lisboa e regressava em outubro para a sua terra. É claro que levavam uma mula, uma carroça, acampavam à beira dos rios, com um pano,
dormiam nas carvoarias das tabernas, nos palheiros, ou mesmo até ao ar livre. E faziam uma coisa interessantíssima, que era... Estas histórias, vamos ver, estas histórias são todas mais recentes. Nós não sabemos se eram histórias verdadeiras, se eram ficcionadas. Provavelmente, a maior parte delas eram ficcionadas. Mas, no grupo musical, que eles tinham um grupo musical, nesse grupo musical de 5 ou 6 pessoas, entre 2 ou 3 séries e os outros visuais, como eu dizia, compravam um jornal, liam as notícias trágicas e depois ele fazia uns versos. Ou inventava, ou compunha a história, lá arranjava uma historieta à volta daquilo, e depois iam às tipografias e imprimiam. Isto é uma indústria. Mandavam imprimir, pagavam a impressão dos folhetos e depois vendíamos. Nas feiras, não mandavam, etc. Porque a curiosidade popular era muita, sobretudo para estes assuntos. Não havia a CMTV. CMTV é o sucedâneo deste tipo de escândalos, de tragédias, de crimes, de facadas, etc. Eles eram jornais da altura, jornais populares, porque os literatos já tinham outros jornais, mas esses jornais de literatos não contavam estas histórias. Quem contava estas histórias eram os ceguinhos que andavam nos bairros populares das cidades e vilas e também nas feiras, nas aldeias, por aí fora, não é? Portanto, as notícias agarravam o povo. O povo admirava-se com notícias muitas vezes fabulosas, como era o caso dele contar uma história e tinha um folheto que dizia que tinha chegado um marciano à Terra e que proximamente viria a mulher do marciano. Ele anunciava isso. É muito curioso este homem, traz um homem inteligentíssimo, já há muitos anos, e eu conto uma história dele muito engraçada. Eles andavam sem licença, claro. Quem é que ia tirar a licença para cantar na rua? Mas houve um sítio qualquer, não sei se Abrantes, eu contava isto, Abrantes ou Tornados, por ali, que a GNR implicou com eles. Não sabem porquê. Vocês não têm licença, não podem cantar. E o homem não fez mais nada. Foi à Câmara Municipal. Isto é nos anos 40, nos anos 50. A Câmara Municipal quer falar com o Sr. Presidente. Eu quero falar com o Sr. Presidente da Câmara, não sai daqui enquanto não falar com o Presidente da Câmara. E foi ao gabinete do Presidente da Câmara. Sr. Presidente, eu não estou nisto. Então nós andamos por todo o país, nunca ninguém jogou outro problema. Nós somos pobres. Esta é a nossa vida, temos que ganhar para comer, para os nossos filhos, para a nossa família, e podemos cantar as coisas nas feiras e tal. Nunca isso nos aconteceu, só aqui, nesta terra. Então, mas lá os folhetos que têm. Começou a ver e encontrou esse folheto do marciano. Então você anda a cantar isto, a dizer ao povo aí, o marciano, pá, não tem pés na cabeça, pá, não pode ser. Sr. Presidente, desculpe lá uma coisa. O senhor Essa de Queiroz e o Sr. Camilo Castelo Branco também cantavam histórias. E diga-me lá você se eram verdadeiras ou eram falsas. Era tudo inventado. Eles também inventavam. Nós também inventamos as nossas histórias. Eles vendiam os livros deles, nós vendemos os nossos folhetos. Resposta dele. Resposta interessante, como é bom ver. Mas grupos como esses havia muitos. E realmente as tabernas eram um grande poiço para os músicos. Um grande poiço. Eles dormiam nos palheiros, davam-nos uma sopinha e, em troca, eles à noite animavam o ambiente tabernário para captar clientela. Vamos continuar então. Portanto, este é o segundo fotografia de 2008, 2007, foi ele de janeiro. Está uma gravura, cá está o ceguinho, com um violino, com a mulher dele a tocar viola. São gravuras do século XIX. Lisboa. Muitas vezes estas gravuras de autores estrangeiros. Como a Beck. Isto é um folheto. De um lado a vida da Rosa Maria, do outro nós somos mãezinha. Eram folhetos. Geralmente eles tinham histórias tristes e depois histórias alegres. Isto é um cego que gravei em Cantanhede. É tudo descoberto.
aquele anterior dizia ali, visado pela censura. Dizia. É porque já alguns, tem uma certificação. Sim. Alguns sim, raros. A maior parte não tem visado pela censura, mas alguns dizem mesmo visado pela censura. E o que é curioso é que, muito provavelmente, aquilo nunca foi visado pela censura. Eles punham visado pela censura porque davam um bocadinho de autenticidade. Ou seja, eles próprios, como veem, é uma coisa oficial. Davam um cunho de autenticidade que era importante para a assistência a acreditar naquilo que eles cantavam. Noutros casos seriam, mas duvido muito que houvesse, que a censura naturalmente exercia-se nos jornais, mas não creio que houvesse sistema administrativo nenhum para controlar este tipo de folhetos populares. Não me parece. Aqui temos o cego da sanfona, com o moço ao lado, com uma bandeireta, a tocar e a cantar. Outro folheto, horrível tragédia, ocorrido no lugar da Dona Maria. Eles próprios diziam, quando a história era inventada, se estávamos na Covilhã, dizíamos que tinha sido em Aveiro. Se era em Aveiro, dizíamos que tinha sido em Porto Alegre. Isso é para não haver... Este é o mesmo folheto, não é? Interessante, peço desculpa, é este interesse popular, ou se quisermos generalizar, que se vê então na tal CMTV e nestes folhetos, e também num jornal que havia há uns anos, que eu vivia aqui no Porto, e havia lá um senhor que tratava na igreja de arrumar os carros, ou não sei o quê, um velhote, e que andava sempre agarrado num jornal que era o crime. Sim, era o grande virado, quer dizer, de facto, esta atração por este submundo, digamos assim. Mas não há dúvida. De outra maneira, a CMTV tinha fechado, não é? Se a CMTV é o canal mais visto, é porque aqueles temas interessam a maior número de gente. Não há dúvida. E a coisa mantém-se, não é? Aqui temos uma fotografia do século XX, o ceguinho está ao meio. Temos já aqui, reparem, o conjunto instrumental que vai definir o fado, que é guitarra e violão. Portanto, isto é na feira, por acaso aqui não se vê, mas a fotografia abrange aqui para trás, tem a caixa do violão, onde as pessoas depois punham as esmolas. E depois esse grupo de Trás-os-Montes, desse homem, eu depois perguntei-lhe, então depois havia um de vocês que não pedimos esmola. Nós não pedimos esmola. Nós vendíamos a nossa arte. É fantástico. O homem é fantástico. A maior parte deles, na verdade, provavelmente até nem tinha folhetos nem nada. Fazia uma maquete geral no final. Mas este não. Aquela indústria estava, havia uma tipografia, na tipografia havia umas fotografias os do tipógrafo arranjava e compunha para fazer de conta que era o assassino, etc. E depois vendiam os folhetos que os populares compravam. E agora vamos ouvir então o tal Romance de Dom João, que surgiu, mas que já chegou muito alterado ao século XX. Aqui temos em Cascais, também na rua direita de Cascais, o tal Romance de Dom João, que era filho dos reis católicos e que morreu em circunstâncias trágicas, e cujo tema chegou até ao século XX, embora bastante alterado. Aqui temos, lá está, também o conjunto instrumental que é assim, reparem, isto é numa aldeia, isto é uma pintura de Carlos Reis. O cego está a tocar guitarra e a cantar, e o moço também está a cantar, mas está a tocar violão. Cá está. Este conjunto instrumental revela-se muito adequado a este tipo de canto lamentoso. A guitarra, como eu vou definir à frente, chora, do ponto de vista musical, aquela tonalidade argentina das cordas da guitarra, quase que choram, ajudam ao canto lamentoso. Isto tudo, depois o violão faz os baixos e faz o grito, e tudo ajuda a um bom ambiente musical
que capta a atenção das pessoas, que era, no fundo, aquilo que se pretendia, não é? Já temos outro de um lado, deixados para andar com a prenda, fera humana tanto rio particular. Então, percebeu, toda a gente entristeceu na pacata verdadeira, uma pobre rapariga, até parece mentira. Não sei. Isto é uma gravura do princípio do século XIX, de um arquiteto que cá tem o cego, é o chamado cego das filhinhas, ele está com folhetos na mão, e é o moço que o acompanha, a quem geralmente ele pagava um tanto. O drama de uma mãe, outro folheto, tão desgraçado foi que segurou um filhinho e cortou-lhe a língua por causa do homem com quem atrás foi o seu marido. Caso mais familiar, jamais se viu, não sabia do facto. Pronto, e agora vamos então ouvir o romance de Dom João e vamos exatamente apurar os nossos ouvidos e pensar se isto podia ser ou não podia ser um fado, este romance de Dom João. Portanto, isto do ponto de vista musical, se nós ouvirmos isto sem o texto, parece-nos um fado. Musicalmente é sempre muito semelhante. Musicalmente, o fado originário, do ponto de vista musical, aliás, o Lopes Graça dizia que execrava o fado, assim que ele qualificava o fado. Porque, do ponto de vista musical, o fado é pobre, como dizia Fernando Lopes. Pobre. E depois desce para a tónica. A construção musical é muito simples, muito singela. Aliás, o objetivo é esse mesmo, é captar a atenção. É ser uma coisa simples, do ponto de vista musical e literário também, para captar a atenção. E, portanto, o fado, do ponto de vista musical, é realmente, não é propriamente a nona sinfonia. O Graça gostava, Graça, mesmo nas recolhas musicais, o que é que ele escolhia? Peças polifónicas, absolutamente esmagadoras, fantásticas, era isso que eu gostava, por ser mais, eu não direi exótico, mas por ser mais, temos que lhe chamar assim, por ser mais erudito. Provém essa parte da música tradicional, da música polifónica, tem a marca da igreja, dos modos eclesiásticos, etc. E o Graça realmente ficava esmagado com esse tipo de música. Não gostava tanto do fado, então abominava o fado. Exatamente porque ele era um músico e analisava a coisa estritamente do ponto de vista musical e não do ponto de vista, digamos, etnológico, antropológico. Isto é uma vivência. Não, eu sou músico e tal. E, portanto, isto do ponto de vista musical, cá sempre feliz com isto. E depois dizer, o fado é uma coisa urbana, contaminada e tal, como se a música tradicional não fosse também contaminada, toda contaminada. Este género também europeia. Diga? Este género também europeia. Sim. Quem não Sim. está mais estudioso disto parece que é uma espécie de europeia.
Sim. Talvez também eventualmente, se propiciasse a rememorização. Não é? Sim, sendo mais simples de decorar, sendo mais simples, ajuda a memorização, sendo mais simples, memoriza-se com mais facilidade. E depois com a narrativa, não é? A história ajuda ainda mais à memória. Uma das coisas interessantes nas minhas pesquisas foi o seguinte: o povo rural nunca chama romance a isto. Eu nunca chego a uma aldeia e pergunto: olha, o senhor sabe cantar romances? Não nos diz nada. Como é que eles designam este género literário? Canções de folhetos. Canções de folhetos. Canções de folhetos. Porque isto era de folhetos, não é? Canções de ceguinhos. Casos acontecidos. Casos acontecidos. E fados. O povo rural chama a isto fados. Eu, uma vez, no Conselho da Feira, estava a interrogar muito velhotas e vocês, então, eles cantaram várias coisas do campo, etc. E disse, então, eu assim, histórias acontecidas e tal, e dou sempre alguns exemplos, nomeadamente a Juliana e o Jorge, enfim, aquele romance de início em que ela mata, envenena o ex-namorado e tal, uma coisa que está espalhada por todo o país, dou alguns exemplos, e uma delas diz assim: quem sabe desses fados é a tia Maria Pinta. Quem sabe desses fados é a tia Maria Pinta. E, portanto, isto, vamos lá ver, às vezes as pessoas podem pensar assim, mas quem é este tipo que vem para aqui a revolucionar a história do fado? Afinal está a ver o que nunca ninguém viu. Já muita gente falou disto. O próprio Giacometti, num escrito muito rápido, ele não escreveu muitas coisas, mas no que escreveu, disse, já depois do 25 de escreveu até uma ajuda para recolha no campo, quando foi aquela história do serviço cívico e tal. Ele escreveu uma ajuda para a rapaziada levar e tal. E ele dizia lá, perguntar por fados. Histórias narrativas. Histórias casos acontecidos, como diz o povo. E outros autores. O Teófilo Braga também refere, de passagem um pouco ligeiramente, como era típico dele, que o fado provém da antiga chácara. O que eram chácaras? As chácaras eram narrações dialogadas, não é? Eram cantos narrativos. A Carolina Micaelis de Vasconcelos diz: o fado nasceu da história de vidas de freiras, da freira, a vida da freira, o fado da freira, o fado do marujo, etc, etc. E dizia ela, coisa que eu não consegui até o momento apurar, dizia ela que esse nome, designando histórias acontecidas, portanto, cantos narrativos, já vinha desde o século XVI. Ela o disse. Eu não consegui apurar, não sei, ela não aprofundou o assunto, disse, eu tenho a localização desse escrito, mas não desenvolveu a matéria, até porque eu penso que o fado, na altura, no século XIX, era uma coisa tão corrente e tão banal que ninguém se preocupava. Nós hoje dizemos, onde é que isto vai? O fado, este é um fenómeno e tal. Na altura, o fado andava por aí, cantava nas feiras, ninguém ligava àquilo. Porque os rurais, lá está, também chamavam a estes romances fados de feira. Canções de folhetos, fados de feira, histórias de casos acontecidos e fados. E, portanto, este aspecto é muito interessante e muito importante, porque a minha pergunta, agora aqui para a ilustre audiência,